Já a seguir, saiba o que fazer num episódio de terrores noturnos e ainda como combater as onicomicoses. Sabe o que é? Ora, o próximo tema foi-nos sugerido pela Hilda Bento. Ela é mãe de uma menina de 3 anos e enviou-nos um e-mail que passo a ler. Gostaria de propor um tema que é muito pouco divulgado nos mídia e que poderá estar a acontecer com milhares de crianças e a assustar os pais por desconhecimento deste distúrbio. E qual é o distúrbio? Terrores noturnos. Diz ela, a minha filha sofre deste distúrbio e é verdadeiramente aterrorizante vê-la sofrer e não poder ajudar, pois ela está a dormir, muitas vezes de olhos abertos, e não responde à nossa ajuda. Limitamos-nos a verificar se não se magoa e a tentar que volte a descansar. Doutor Sérgio, isto é o terror noturno da criança e o terror dos pais que têm que lidar com isto, não é? De facto, a Hilda descreve muito bem o que é um terror noturno. Portanto, é uma situação que é relativamente frequente na idade pediátrica. Cerca de 15% das crianças com idade compreendida entre os 3 e os 5 anos apresentam este distúrbio do sono. Existem outros. Portanto, entre os 3 e os 5. Entre os 3 e os 5, 15%. Depois vai reduzindo esta prevalência até cerca de 1% na idade da adolescência adulto. É uma situação que tende a ocorrer em algumas famílias, tem algum padrão familiar. Acontece habitualmente sempre à mesma hora, habitualmente no primeiro terço inicial do sono, habitualmente ao fim de 15 minutos, 2 horas após o início do sono, a altura em que a criança está num período de sono mais profundo, o sono REM, e é despertada angustiada, com gritos, com movimentos muitas vezes descoordenados e de facto pode-se sentar na cama, estar de olho aberto, está a dormir, pode até ter comportamentos de agressão com ela própria, com os cuidadores, com algum objeto particular. Mas isso não é a mesma coisa que pesadelos. Não. Portanto, o pesadelo também é um distúrbio do sono, mas habitualmente surge numa outra altura do sono, habitualmente à meia da noite, mais para o fim do dia. Quando o sono está menos profundo. Quando o sono está menos profundo. Habitualmente, enquanto que no terror noturno a criança acorda logo no início deste episódio, que habitualmente dura cerca de 1 a 10 minutos, o pesadelo habitualmente é mais prolongado e a criança acorda depois de já ter sofrido muito com o pesadelo. Anda ali um leão atrás dela ou qualquer coisa e quando ela já julga que vai ser apanhada, acorda. Exatamente. Também tem outras diferenças, enquanto que no terror noturno a criança não tem percepção do que está a acontecer, se acorda não se apercebe do que aconteceu, no pesadelo muitas vezes tem essa percepção. E uma outra característica é o facto de o terror noturno, os pais terem dificuldade em acalmar a criança, enquanto no pesadelo a criança tem consciência do que se passou e os pais tentarem acalmar tem algum Porque efeito. no pesadelo a criança é capaz de dizer que estava a sonhar Exatamente. ou que estava a acontecer tem memória qualquer coisa. para No terror noturno não se lembra. Não se lembra, habitualmente não se lembra. Depois tem outra característica, enquanto que no terror noturno, habitualmente passado aquele episódio, a criança adormece, como se nada fosse, no pesadelo muitas vezes custa ainda um bocadinho a dormir, porque se lembra do que sofreu. Então, estando a criança, que é um bocadinho esse o drama da Hilda, que aquilo é mesmo uma coisa assustadora, a criança está em sofrimento, o que é que se deve fazer ou não se deve fazer? A criança está de olhos abertos, a partir da pessoa pensa que ela está acordada. Em primeiro lugar, é perceber que, de facto, isto é uma perturbação do sono e, de facto, os pais não podem ter este sofrimento sozinhos, têm de falar com o médico assistente. Habitualmente é uma situação autolimitada, que tem tendência para ir diminuindo ao longo da vida da criança, a sua prevalência, mas de facto é assustador. Há situações pontuais em que o pediatra pode encaminhar a situação para especialistas e, de facto, tanto em instituições públicas como privadas, existem especialistas em sono, mesmo na idade pediátrica. O que é que os pais devem fazer? Em primeiro lugar, acho que podemos ver, portanto... Tem aí algumas das dicas para os nossos espectadores. Portanto, primeira primeira coisa... Deve-se evitar acordar a criança, até porque a criança não tem memória do que lhe está a acontecer, portanto, não se deve evitar, porque o que vamos fazer é aumentar a ansiedade da criança, que, de facto, existe. Portanto, nestas situações, a criança fica angustiada, o coração começa a bater muito, a respirar muito rapidamente, com suores. Portanto, são sintomas habituais nesta situação. Se nós vamos acordar, vamos perpetuar a situação. Por outro lado, também vamos ter que garantir a segurança da criança, uma vez que muitas vezes apresenta movimentos enérgicos, até descoordenados dos membros, a possibilidade de haver uma pancada que possa causar alguma lesão, ou mesmo a queda da cama. Alguma coisa porque a criança está descontrolada. Ou mesmo cair da cama, portanto temos que tentar prevenir isso. Por outro lado, quando a situação
acaba, portanto, quando o terror noturno acaba, devemos reconfortar a criança e também podemos passar ao próximo. Portanto, reconfortar a criança é, mesmo não estando ela com noção, melhor é falar calmamente. Durante o episódio não devemos fazer nada. Quando a criança acorda, devemos reconfortá-la, abraçá-la, deitá-la novamente e habitualmente a situação... E falar disso ou não? Não devemos falar do assunto porque a criança não se vai lembrar, portanto estamos a causar mais ansiedade, portanto devemos também evitar falar do assunto e depois é fundamental criar regras. É importante reduzir a agitação durante o dia. Habitualmente o stress, a agitação diária vai ter reflexos na qualidade do sono, portanto devemos ter algum cuidado neste aspecto e por outro lado também temos que normalizar o sono da criança, ter regras quando deitar a criança, portanto não haver grandes... Não haver mudanças também de horários para dormir, ou seja, chegar à hora do sono e estar tudo mais calmo para evitar, porque há um fator, porque falou aí da relação com antecedentes familiares. Portanto, é natural que alguém que tivesse terrores noturnos em pequenino, o filho possa ter É mais também. frequente em determinadas famílias. Por um lado, não se conhece a causa. Percebe-se que há alguma relação com a agitação, com o stress diário, por um lado, e com as alterações do ritmo de sono. Portanto, se vai deitar muito tarde, se anda com privação de sono, a criança deve dormir X horas e se não dorme, tudo isso pode afetar e ter alguma relação com os terrores. E não é a mesma coisa do que os pesadelos, que nós temos é. tendência a achar que é tudo a mesma coisa. Não é, e reage-se de maneira Existem diferente. outras perturbações de sono, podemos falar noutro programa. Noutro programa. Vamos então combinar, para já ficar aqui a sugestão da Hilda. De facto, agora muito mais gente partilha também nesta informação que ela já tinha, mas que achou interessante também trazer aqui aos doutores, e as sugestões dos nossos espectadores são muito diversificadas. A próxima veio da Celeste Alves, que nos sugeriu falarmos sobre algo que poderá nunca ter ouvido falar. Não sei se já ouviram aqui da língua despapilada. Não? Ninguém tem língua despapilada? O que é uma sorte, porque a esta nossa espectadora foi-lhe diagnosticado este problema, ela diz que está a ser medicada, mas como não tem melhoras que ela sinta, a Celeste aproveita para perguntar o que é que pode fazer mais. Doutora Inês, o que é isto da língua despapilada? Eu não sei qual é que é a língua despapilada da nossa telespectadora, mas quando se considera que a língua está despapilada, em geral, é porque existem zonas mais rosadas e por isso não tem aquele aspecto esbranquiçado da língua que tem as papilas gustativas. Como aqui, por exemplo, nesta imagem, não é? Exatamente. E o que se vê ali é, caracteristicamente, a doença que mais frequentemente dá à língua despapilada. Se virem, há ali umas zonas rosadas em que existem menos papilas, ou parece que elas foram barbeadas, e que tem assim um halo um bocadinho esbranquiçado à volta. Caracteristicamente, estas lesões mudam de sítio e vão variando na sua localização ao longo do tempo. Portanto, o padrão não é este, o desenho pode ser outro. O padrão, e porquê é que chama-se isto língua geográfica? Porque isto simula os continentes num mapa mundi e tem aquele aspecto migratório. A Celeste vai ficar triste, mas isto tem uma causa que é desconhecida, não carece de tratamento porque é uma situação benigna. Ou seja, aparece e desaparece. Agora, na fase inicial, quando aparece, às vezes pode ser associado a algum desconforto, um certo ardor da língua, e nessas circunstâncias, às vezes, é preciso o doente ter algum cuidado com a alimentação que faz, evitar alimentos ácidos, evitar bebidas alcoólicas, tudo o que agride um bocadinho, uma língua um bocadinho mais desprotegida. Mas uma pessoa, por exemplo, que coma muitos alimentos com ácidos ou amargos, não está a prevenir. Isto não se previne. Não se previne, não se conhece a causa. Discute-se que pode ter uma causa genética e até ter uma maior incidência familiar, que pode estar relacionada com fatores de imunidade, mas não se sabe exatamente quais. E como é uma situação autolimitada e sem gravidade, até pode recorrer ao longo da vida várias vezes, mas não carece de um tratamento específico. Quando, numa fase inicial, dá algumas queixas, mais ardor, porque o aspecto é um bocado estranho e isso pode preocupar as pessoas, mas pode-se escovar a língua e tentar diminuir, porque há pessoas que têm papilas gustativas um bocadinho mais compridas e ao escovar a língua, isso também contribui para a higiene e para o hálito e pode dar um aspecto ligeiramente mais homogéneo, mas não há nenhum tratamento médico que possa pôr a língua homogénea novamente, igualzinha a de uma pessoa que não tem a língua evitar geográfica. Desconforto é ter cuidado com a alimentação, cada vez que se percebe que isto eventualmente tomar um é áspero, isto é agressivo, então melhor é evitar esses alimentos. E bochechar eventualmente com um anti-inflamatório pode dar algum alívio, mas nada mais do que isso. É uma situação muito frequente em pediatria, portanto os pais estão a ver, certamente também, o meu filho já teve isto, é muito frequente. As crianças têm, mas depois em adultos podem deixar de ter? Às vezes continuam. Às vezes continuam, habitualmente.
Posso dar mais uma chega? O que é muito importante em relação a isto é fazer o diagnóstico diferencial de lesões que podem ser graves. Essas sim, muitas delas relacionadas a outras questões reumatológicas, a problemas gastrointestinais, mas isso costuma dar lesões mais localizadas e cuja posição não muda. E isso então pode sugerir outras avaliações, realização de biópsias, outro tipo de tratamentos. Muito bem, então aqui fica também, nunca tinha ouvido falar disto. Ora, como sabe, temos estado aqui no programa a dedicar as sugestões dos nossos espectadores, ou a dedicar a intervenção dos nossos médicos às sugestões dos telespectadores, e o próximo tema foi sugerido pela Rosa Maria Borges, que gostava que os doutores falassem de micoses e onicomicoses. Diz ela, quer saber a diferença porque sofro de uma delas. Agora não sabe qual é. Não, porque ela diz que a doutora Alexandra, uma dermatologista, disse-lhe que tinha onicomicose, mas depois a podologista que lhe trata dos pés disse que ela tinha uma micose e, portanto, vamos ter que esclarecer a Rosa, não é? Se conseguir, com estas informações. Eu respondi logo, mas é melhor esclarecer. Onicomicose, digamos que é uma micose especial, que é uma micose da unha, afeta a unha. A micose, que pode afetar a parte cutânea e subcutânea, tudo que é pele. Tudo que é pele. No pé, por exemplo, cuja predominância no pé, nós chamamos pé de atleta. É micose interdigital ao pé de atleta. No meio dos dedos? Entre os dedos e na base do pé. Pode ocorrer na base do pé e entre os dedos dos pés. Então sempre que há micoses nos pés, é pé de atleta? Sim. É vulgar, não é? É vulgar, o nome vulgar pé de atleta, sim. Ora, aqui está esta coisa num dedito que está muito maltratado. Isto é micose. Isto é aquilo a que pode chegar uma micose não tratada, não é? Este sim, aspecto. É uma micose interdigital. Portanto, isto é um fungo da pele. Isto pode vir de onde? Onde é que se apanha uma coisa destas? Olha, os fatores de risco tanto da micose é por andar descalço em balneários ou nas piscinas, usar sapatos pouco ventilados, onde há uma predominância de má higiene do calçado e das meias, com um ambiente quente e úmido, porque os fungos, isto é provocado por um fungo, o fungo parasita as células da pele e das unhas. E, portanto, uma pessoa que ande, que transpire muito, que tenha o pé mal acondicionado, de acordo com o que está a dizer, não precisa sequer de ir para um ginásio ou para uma piscina. Pode criar uma micose sem ter contacto com mais nada nem ninguém. Há um desequilíbrio na própria pele e faz com que haja uma proliferação, porque na nossa pele nós temos bactérias e temos fungos. E há uma altura que há a proliferação do fungo, apesar de ser contagioso também. Por exemplo, as mulheres, quando vão arranjar os pés, os homens, quando arranjam os pés na pedicure, e naquelas bacias que, se não forem desinfetadas, pode-se apanhar uma onicomicose ou uma tinea pedis. Então já falámos de andar descalço em espaços públicos e úmidos, não é uma grande ideia? Secar mal entre os dedos dos pés, sobretudo uma pessoa, por exemplo, que é diabética ou sofre de problemas circulatórios ou tem uma baixa de imunidade, há a probabilidade disso acontecer. Portanto, tudo o que seja instrumentos para arranjar as unhas, tudo desinfetado o mais possível, não é? A má higiene dos pés também já falou. Da bacia onde se arranja os pés, dos ferros de se cortar as unhas, por exemplo, para evitar apanhar fungos, cada pessoa deve usar os seus próprios ferros. Isto são tudo fatores de risco, não é? Associado... E há doenças que as pessoas têm que podem dar mais origens dos problemas, que haja quem está menos protegido para isso? Sim, a diabetes, por exemplo, ou pessoas que tenham problemas circulatórios têm mais propensão ou que tomem alguma medicação imunossupressora, aumenta o risco de terem este tipo de micose, mas é uma coisa frequente. Por exemplo, na tinea pedis ou no pé de atleta, as características para nós sabermos distinguir bem, olhamos para um pé, o doente fala de um prurido localizado, vermelhidão local e aquela descamação. Na unha, nós temos uma zona da unha que pode estar esbranquiçada, portanto uma manchinha esbranquiçada, que pode ficar amarelada, que pode envolver toda a unha. Aqui temos onicomicose distal a meio da unha, já ali à direita já está quase a chegar à zona proximal da unha. Mas, doutora Alexandra, eu estou a ver isto, que é assim, uma coisa já muito avançada, mas muitas das vezes as pessoas têm umas manchinhas brancas, não quer dizer que tenham onicomicose, ou já é? Tem que se pensar sempre nisso. Claro que se há eu o que digo aos meus doentes, para distinguirem bem entre o descolamento da unha e a presença de uma onicomicose, micose da unha, vê-se por baixo da unha se há uma farinhazinha.
uma farinha. Quando está a esfarelar a unha, esfarelar é a mau unha sinal. é mau sinal. Quer Porque dizer, há muita gente, e isto dá em pessoas com mais idade, há muita gente que olha para as unhas neste estado e que diz, isto é da idade. E pode-se tratar. pode-se tratar e Como é que deve-se se tratar trata? porque trata-se desta maneira. No caso da tinha pedis, aplica-se o pó diretamente no pé, espalha-se bem, e entre os dedos dos pés. Isto de manhã. À noite deve-se usar o creme, que é mais untuoso e, portanto, não é assim tão simpático de usar uma meia a seguir. Pôr o creme à noite e o pó de manhã. No caso da unha do pé, se a onicomicose é distal, portanto, que está nesta pontinha, nós usamos verniz para aplicar diariamente ou 2 vezes por semana na unha, depois de limar um bocadinho a unha. Se a unha já tem um envolvimento da onicomicose, já está a unha toda envolvida, alastrada com a própria micose, tem que se tomar um comprimido, portanto, por via sistémica, chega-se lá e começa-se a fazer o tratamento por via sistémica. Estas situações levam imenso tempo, 6 meses a 1 ano, a conseguir a resolução. Não é pôr o verniz e já está, demora tempo, não é? Não, mas demora se a imenso pessoa tempo. não age, também o problema vai progredindo e vai... Eu gostaria de chamar aqui a atenção, as pessoas acham que muitas vezes na consulta as pessoas não percebem muito bem porque é que têm que tratar uma onicomicose ou uma tinha pedis. A tinha pedis porque têm comichão, entendem. Mas uma mancha numa unha... isso é da velhice. E por cima não se vê, etc. Mas há um risco enorme, porque esse fungo penetra na circulação sanguínea, sobretudo na zona linfática do pé, e pode dar origem a um quadro bastante grave, que é um quadro infeccioso inflamatório, que nós chamamos de erisipela. As pessoas aparecem com uma febre alta, de repente, com uma placa encarnada na perna, que evolui e pode destruir os vasos linfáticos, que faz com que as pessoas, mesmo aquela situação, erisipela ou celulite, que não é a celulite aquela da casca de laranja, mas é uma situação inflamatória e infecciosa da pele, induzida por estes fungos, a pessoa pode ficar com a perna inchada para o resto da vida, porque há uma destruição dos Atenção às linfáticos. unhas, então. É verdade, é verdade. Eu não quero interrompê-la, porque estávamos aqui entretidas a falar disto, mas ainda há mais um assunto para a doutora Bárbara, porque já agora aproveita, é o último tema que temos aqui previsto, a Margarida Leite. Ela tem 25 anos e mandou-nos via Facebook a sugestão de que falemos de gravidez ectópica. Ela diz que passou por foi muito doloroso, uma experiência traumática, ficou sem uma trompa e adianta que antes de ter passado por isto nunca tinha ouvido falar deste tipo de gravidez e acha que há muitas dúvidas e se calhar é uma boa altura para tirar-nos algumas, pelo menos. Consegue em pouco tempo dar-nos assim umas belas dicas? Eu acho que sim, acho que sim. A gravidez ectópica é uma gravidez que ocorre onde o embrião se implanta fora do útero. Ele pode se implantar ou na trompa, em que 98% dos casos, que é esta aqui, não é? 98% dos casos é a mais comum, mas também pode ser no ovário, pode ser no colo do útero cá em baixo e pode ser inclusive abdominal. No fundo da barriga, nos órgãos. Em vez de estar dentro da zona rosa, aliás, podemos ver agora a imagem, em vez de estar na zona rosa aqui dentro, que é onde ele normalmente está, pode estar onde está cada uma daqueles exatamente, círculos, aquilo é o embriãozinho que em vez e de se implanta. ver. No fundo o que acontece é, quando se forma, habitualmente o que acontece, o óvulo e o espermatozoide, isto é o óvulo a sair do ovário e que vai pela trompa e é aqui que normalmente depois encontra o espermatozoide, fecunda e forma o embrião. Normalmente... Aqui vem pode ficar alojado ali mesmo. Pronto, isto é o normal, exatamente. E depois, normalmente, ele continua o seu caminho e implanta-se dentro do útero. Na gravidez ectópica, não se sabe se é ou por alguma alteração, alguma fibrose, alguma cicatriz que exista na trompa que impede o ovo de continuar o seu caminho, ou às vezes mesmo algumas anomalias do próprio embrião que não têm a mesma capacidade de se mover, e ele implanta-se ali e depois cresce ali. E depois, das duas, uma, ou de facto consegue continuar o seu desenvolvimento e aí é uma gravidez evolutiva fora, que obviamente a certa altura rebenta com a trompa, não é? Ou então ocorre um aborto. Portanto, são as duas situações. Quando ocorre um aborto, não há muito a fazer, pode-se manter a sua vigilância e vai-se através da análise de sangue e conseguindo ecograficamente ir percebendo e a intervenção aí pode ser mais cautelosa e mais expectante.
quando tem um diagnóstico de uma gravidez ectópica que está a evoluir. Temos duas hipóteses. Ou fazemos uma cirurgia, que foi o que a nossa espectadora foi submetida, onde habitualmente a opção é retirar a trompa, ou então, hoje em dia, existe muito um fármaco que é o metotrexato, onde quando a situação é inicial e, portanto, alguns itens são, os valores não são tão altos da gravidez, não se vê o embrião com movimentos cardíacos, portanto, alguns são preenchidos, nessa altura pode-se fazer o metotrexato, que acaba por ser menos cirúrgico. A gravidez ectópica pode ser um risco de vida imenso, pode pôr a mulher em risco. Se romper, pode. Se der mau resultado, assim, os sinais a que as grávidas devem estar alerta. Habitualmente é sempre uma mulher que está a tentar engravidar e, portanto, percebe que tem um atraso menstrual e que tem uma dor. Esses são os dois. Muitas vezes as mulheres acabam por perder algum sangue, apesar de ser um sangue que chamamos de spotting, habitualmente é assim, e depois tem uma dor localizada à direita ou à esquerda. Deve sempre fazer a sua ecografia. Portanto, isto não passa sem sinais de dor. Não é? Não passa. É com a dor. Não. É claro que uma mulher que já teve uma gravidez ectópica, assim que tem o seu teste positivo, imediatamente deve ir ao médico para manter uma vigilância adequada, porque os fatores de risco para vir a ter é o antecedente de uma gravidez ectópica, uma cirurgia às trompas, que até falámos da recanalização das mulheres que tinham feito a laqueação tubária, maior risco de terem gravidez ectópicas, e doentes que fumam, as fumadoras também parece ter maior propensão, múltiplos parceiros, infecções também genitais, nomeadamente a clamídia, que também já falámos aqui, são tudo situações de maior risco de gravidez ectópica. Pelo menos já ficaram aqui mais esclarecimentos, mais gente a ficar a saber um bocadinho mais. É esse o propósito dos nossos especialistas, de cada vez que estão aqui com os nossos espectadores. E são muitas realmente as sugestões que vamos recebendo todas as semanas. Chegámos ao final do nosso tempo, temos de dizer adeus aos nossos médicos e já sabe que podem enviar as suas sugestões, questões escritas, gravadas em vídeo para doutores@sic.pt. Na próxima semana eles estão de volta. Muito obrigada.